no canal dele, cara, Cid Moreira. É mentira? O Cid é um grande amigo. Cid Moreira, eu tô olhando o canal dele lá. Não, eu só lembrei do Cid Moreira porque eu. Procurou amizades sinceras, assim, tá? Não, eu vi um monte. Aí quando eu vi o Cid Moreira, eu esqueci todos que passaram, coitados. Apagou, né? Apaga. Mas são assim, amigos assim que a vida me deu, sinceramente. Eu comecei a produzir conteúdo para lançar um infoproduto que era um curso de jornalismo. E é muito interessante essa história, olha que barato. Depois que eu fui entender o que era design thinking, isso é muito bacana. Isso muda a vida da pessoa. O que é o design thinking? É um processo onde você está criando algum produto e você tem que entender exatamente o que é dor e o que é solução. Eu vou explicar. Eu criei um produto que era o seguinte: quais são os segredos da reportagem, da produção para a TV, das entradas ao vivo, do roteiro? Essa era a minha solução. O design thinking fala o seguinte: esquece da sua solução. Qual é a dor da sua persona para quem você está falando? E a dor do jornalista hoje que está chegando ao mercado não é entender isso, é como eu ganho dinheiro, como que eu monetizo. Eu vou para a web ou não vou? Faço jornalismo ou não faço? Faço direito e vou para a redação depois porque o diploma não é mais exigido? E qual que é o nosso grande erro? A gente se apega aos produtos que a gente bola na cabeça sem entender qual é a dor do outro. Vou transpor isso para o universo de vocês. Eu tenho uma agência de formação de talentos. Mas qual é a dor do pai? Qual é a dor do menino? É tratar a dor e não tentar vender a minha solução para se encaixar na dor do outro. Então eu acabei descontinuando o canal porque me dava realmente muito trabalho. Vocês sabem o trabalho que dá fazer produção audiovisual, editar. Não é barato, também é custoso. E eu migrei para um outro universo que eu sou fascinado, que é a comunicação corporativa, que é muito bacana, onde eu tenho alunos que falam e têm muito prazer em falar dos cursos que fazem comigo, mas tem muita cláusula de confidencialidade. Pessoas que preferem que olha, eu não quero que ninguém saiba que eu estou sendo treinado, que eu estou me preparando em oratória, que eu estou me preparando para entrevista, que eu estou fazendo media training. É mesmo? Tem isso? Tem, claro. Você tem pessoas que, presidente de empresa... Se aparecer, querendo se sobressair. E na verdade, como a gente falou aqui no caso do futebol, todo mundo nasceu orador e ninguém foi informado disso. A gente teve matemática, português, a gente tinha que ter oratória. O brasileiro se comunica muito mal. Nós trememos para ler na missa. Primeira leitura do evangelho. Você vê o papel da pessoa tremendo. Nós somos péssimos oradores. E aí a gente veste o chapéu do tímido. Não tem nada a ver com timidez, é despreparo. Nós não fomos preparados. E aí a pandemia joga todo mundo em que universo? Esse aqui, ó, o audiovisual. Pessoas que não faziam audiovisual fazem no videocast, no Zoom, no Teams. Todo mundo virou bicho de televisão. Tele é um prefixo grego que significa distância. Visão à distância. Todo mundo foi jogado nesse universo da televisão, mas eu não consigo olhar para uma câmera. Como é que eu olho falando para uma câmera? Para mim é mole. Para vocês, de repente, não é. Para o Fernandão, para o Anselmo, você já tem uma experiência. Para alguns executivos, olhar para a câmera é uma coisa... para onde eu olho, eu me sinto ridículo. Mas você está dizendo que eu vou ter que gravar um statement, que eu vou ter que gravar um texto no teleprompter do celular? Vai. Porque o executivo hoje nos Estados Unidos é um grande popstar. Eles são grandes comunicadores. E no Brasil a gente está muito atrasado na comunicação estratégica. Nós somos francos, sincericidas, mas a gente não é estratégico. E comunicação de alta performance é exatamente... Não é perder espontaneidade, não é engessamento, mas é entender exatamente o que eu estou falando, com que finalidade, e o Brasil ainda tem muito que caminhar. Por isso que eu acabei migrando hoje. Claro que eu trabalho com os meus alunos ali na Band, eu tenho muito prazer em fazê-lo, mas não de forma pro bono, não de forma remunerada. Hoje meu foco profissional foi para um outro tipo de formação. E tá sendo legal? Tá dando certo? Muito. Que bom. Eu tenho, assim, centenas e... O quê? Curso de oratória. Próximo que eu vou fazer vai ser o dele. Há 5 anos, não, mais. Há uns 10 anos atrás. Eu achava besteira. Né? A gente nem pensava nisso daí. Mas eu sempre tinha dificuldade... sempre tinha dificuldade de falar. E aí uma pessoa me deu uma dica de uma ex-atriz, Glória Portela.
E aí eu fiz. Ela dava aula em casa, eu falei, eu não quero em grupo, quero particular. Tá vendo? Muita gente prefere particular. Não queria, porque eu não queria me expor. Tá vendo? Que eu te falei. E aí fiz no apartamento dela durante, sei lá, 2, 3 meses. Melhorou muito, porque tem umas técnicas assim, eu lembro dela falando de você botar a voz aqui, você botar a voz lá na frente, você destrava a língua, que ela mandou eu ler um texto, falei, quem escreveu isso aqui? Né? Mas isso você está falando, você está falando de ferramentas associadas à forma, mas tem uma outra coisa de conteúdo que é muito legal entender. Como é que o Obama faz os discursos dele? Que é considerado... Ele mais ela do que ele, mais a Michelle do que ele. Estão falando agora que ela é a única que pode representar os democratas para brigar com os republicanos, porque o Biden tadinho. E olha que coisa doida. Ele faz um discurso estruturado em 3 grandes blocos: problema, solução e por que eu? Por que eu estou legitimado? Eu sou o cara para apresentar e operacionalizar as soluções para os problemas que eu apresentei. É a estrutura do discurso dele. Tudo tem técnica. Tudo tem estrutura. Como eu dou aula de oratória, eu sou chamado para falar de improviso e nunca para mim improviso. O melhor improviso é o bem treinado. Isso aí. Festa de final de ano, estou em família. Depois do Pai Nosso, agora o Vi vai falar alguma coisa lá. E eu já sei que eu vou falar sobre passado, presente e futuro. As minhas gavetas estão bem organizadas. Eu já vou para a mesa de jantar já sabendo mais ou menos o que eu vou falar. Porque eu sou sempre convidado a falar de improviso. Mas eu sempre organizo o meu raciocínio. O general Mourão, que era um péssimo comunicador, muito duro, ele se tornou Mourãozinho Paz e Amor no governo Bolsonaro porque ele fez muito media training. E qual que era a técnica dele de entrevista? Apresentação, desenvolvimento e por que eu? Apresentação, desenvolvimento, conclusão. Porque eu é o Obama. Apresentação, desenvolvimento e conclusão. Pitch de startup, por exemplo. Fernandão, cara, eu tenho que te vender um negócio. Pô, Donald, cara, você tem 1 minuto? Eu vou pegar o elevador até o 17º andar. 1 minuto. Desejo, dificuldade e delivery, entrega. Estrutura o raciocínio. Onde que a gente aprendeu isso? Na faculdade de comunicação não tive. Os executivos não tiveram. Vocês não tiveram. Isso tinha que ter matéria na escola, porque quando a gente não aprende, a gente vai para o palco duro e muitas vezes passa por constrangimentos e aquilo traumatiza e a pessoa não fala mais. E segue a vida inteira com um chapéu de tímido. Eu não nasci para comunicação. Todo mundo nasceu para se comunicar. Alguns vêm com algumas ferramentas próprias, é verdade. Mas oratória não é dom, ou não é só dom. É técnica, e técnica a gente aprende, a gente apura. É suor. Pronto, ele já vai fazer uma avaliação e já vai consertar metade das merdas que a gente fala aqui. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Ele já tá anotando ali, ó. Não, tá maravilhoso. Aí você já vai você paga o curso, porque tu quer o roxo, eu não sou. Eu sou o co. O co não manda porra nenhuma. Aí conserta as merdas que ele fala. Tá ótimo. Cara, eu vou proporcionalmente fazer. As minhas primeiro, eu vou fazer porque ele me convidou. E eu sempre tive vontade de fazer um curso de oratória. Eu já fiz um online que foi muito aquém do que eu esperava. Até uma oratória filosófica, coisa que eu gosto muito, que é filosofia. Mas não foi muito aquém. Quase tudo que ela disse lá eu já sabia. Mas eu quero fazer um presencial, porque eu quero melhorar. Eu quero desmerecer, mas eu acho que o curso de oratória, se não for presencial, não tem valor nenhum. Eu percebi isso. Cara, pode ter valor de vários. Tem coisas... Mas tem que ser pessoal, porque ele vai ver a tua voz, como é que você... É imposição? Entonação. Não é entonação. Impostação. Não. Impostação. Mas você sabe, hoje a comunicação ela exige uma voz cada vez mais próxima do que a gente está fazendo aqui, cada vez mais próxima do natural. Porque antigamente os locutores de rádio, eles falavam e a gente ouvia, e a gente não falava. Hoje a gente fala. Como a gente fala, os nossos ouvidos e os nossos olhos já estão acostumados para uma câmera que treme, para uma voz que gagueja, que comete erros de português. Não tem problema nenhum. Não tem mais aquela exigência quase perfeita. Como que era a locução antigamente? Era aquela locução que eu não posso gaguejar. E era horrível, porque a entrada ao vivo do Jornal Nacional era 30 segundos. E eu não podia trocar a palavra deve pela pode. Hoje não, cara. Vai lá e fala. Da maneira mais natural possível. Eu treino jiu-jitsu e o Tino Júnior treina com a gente lá.
Então, ele chega, ele fala assim, e aí, Anselmo, tudo bem que não sei o quê? Quando tem que, por exemplo, no evento do fim de ano, que ele foi chamado para falar no palco, ele fez isso aí exatamente. Mudou. Quando passou o microfone para ele, fez uma mudança. É claro que quando eu vou apresentar alguma coisa, mas eu tenho que ser cada vez mais próximo do natural. Mas é próximo do natural, mas é diferente. Ah, não. Entendeu? É próximo do natural, mas você diferente. falando normal agora, já é diferente. você fez assim agora. Se você falando normal já é diferente. A gente batendo um papo. Já é diferente. Já é diferente. Pô, aí, pô, tô chegando, tô saindo. Quase sempre na porta da banha. Não é assim? Quase sempre que você tá chegando, eu tu tá indo embora. O que eu reparo muito e que as pessoas precisam ter a autopercepção do erro, o Freud falava o seguinte: você corrige um erro a partir do momento que você percebe que ele existe. Que são os vícios de linguagem de arranque, preenchimento e de conclusão. Ora bem, pois bem, isso é um vício de arranque. Eu preciso arrancar com algum vício. Isso vai sujando a comunicação. Tem os vícios de preenchimento, né, que tá... enquanto o cérebro está arquitetando frases, eu não gosto de silêncio, o latino não gosta de silêncio. A gente suja a nossa comunicação com vícios de preenchimento. E tem os vícios de conclusão, entendeu? Tá ok? Tá certo? Isso vai sujando a comunicação. É legal gravar uma fala, uma entrevista, e depois revisar quantos nés você falou nessa sua resposta. O cara fala assim... Sabe por que também tá na mão dele? Ele tá gravando vídeo direto, porque ele lê 60 livros por ano. E aí... 68, 68, tá bom. Aí eu cheguei, ele gravou um vídeo, eu falei, Mané... Não, ele gravou um podcast. Falei, Mané, olha o teu vídeo, quantos nés você falou nesse vídeo. Aí ele foi contar. Não foi contar? Eu já esqueci. Mas tem pessoas que falam... Um monte. Não, assim, eu falei pra poder ajudar, pra ele poder melhorar. Mas é o seguinte, a gente só percebe quando a gente nota. E para notar tem que gravar e revisar. Esse é um dos vícios que a gente faz com as mãos. Aqui a gente está sentado e está muito tranquilo. Fica em pé sem fazer num palco. O que eu faço com as mãos? E as pessoas não sabem o que fazer com as mãos. Eu posso ter uma comunicação não verbal que seja afinada à minha comunicação verbal. Ou não. Ficar que nem um bonecão do posto, criando muito mais ruído do que reafirmando o que eu estou falando. Cria um ruído contra si. Dizem que o corpo fala muito mais do que a boca, não é isso? Tem um cara chamado Albert Mehrabian, que em 1967 ele criou a regra do 7, 38, 55. Ele fala que 7% da assertividade da nossa fala são associados às palavras. 7. 38 são associados aos elementos da voz, à entonação. E o restante, 55, gestos, postura. Eu não estou assim. Tudo bem que eu estou muito à vontade, mas eu estou falando da minha carreira. E se eu estiver conduzindo o podcast, minha postura é outra. Então quer dizer que eu estou errado. Não, tá certíssimo. Tá certíssimo. A expressão facial conta muito. Só que é feio pra caceta, né? Pô, o cara é um baita do comunicador. Cara. Isso ele tudo. Tinha que me envergonhar em algum momento. Em algum momento ele ia me envergonhar. Ele tava indo tão Isso é bullying, né? Isso é bullying, né? Aqui rola direto. Aqui só funciona com bullying. Sem bullying a gente tinha acabado já isso aqui. Mas é muito legal você entender que a comunicação verbal ela diz muito, e a não verbal diz muito. Pega a Michelle Obama, ela tinha um semblante muito, muito agressivo antes. E ela transformou a agressividade em assertividade e empatia. Veja a questão das ênfases. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma frase usada em fonoaudiologia. Como que é seu nome? Maiara. Sem ênfase. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. Uma coisa bem monocórdica. Veja como o uso da ênfase muda o sentido da frase. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. O Anselmo, eu não sei. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. Caraca, eu tô muito... Você me emprestou. Nayara, eu não roubei o seu anel ontem. Eu roubei a bota. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. Anteontem eu roubei. E detalhe, a ênfase eu posso usar o grave, o agudo, uma pausa ou uma palavra lida em outro ritmo. Vou dar um exemplo. Maiara ou Nayara? Ma. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. O grave.
Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. O agudo. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. Uma pausa. Essa palavra lida num outro ritmo. Maiara, eu não roubei o seu anel ontem. E a gente faz isso de uma maneira... Ou eu faço hoje isso já introjetado, mas não de maneira instintiva. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá vendo? Eu sei, eu quero dar ênfase. E quando você está muito focado em não errar, em não gaguejar, não cometer um erro gramatical, você dá ênfase no errado. 8 pessoas foram levadas para o hospital. Ué, elas foram levadas para onde? Para o cemitério? 8 pessoas foram levadas para o hospital. No começo, os repórteres têm que grifar a palavra-chave ou a palavra-valor de cada frase para entender exatamente o que eu quero dar ênfase. Isso a gente tudo pode fazer técnica. um corte que já deu um curso de oratória de graça. Mais informações. Sabe por que eu tô feliz? Deixa só uma coisa aqui. Você deve ter... Você já assistiu uma série chamada Lie to Me? Não. Assiste. Assista. Que assim, é uma série, Lie to Me, não minta pra mim, mas é americana, e aí ela desenvolve um fato, aí chama um cara que o cara é especialista em decifrar a pessoa. Maravilhoso isso. E aí ela pega fatos reais. Reais. Quando termina, aí ele mostra um fato real. Tem do Obama. Lie to Me. Lie to Me. E aí tem do Obama, tem da época do Bill Clinton, quando fala do negócio do... Da menina. Levinsky. Cara, eu vou ver hoje. Eu vou ver hoje. Quando fala da Levinsky. Fera. Tudo que você falou aí, não minta pra mim. Eu lembrei da série, porque ele falava assim, ó. Ele tá mentindo. Porque você tem uma resistência. Na série fala, você tem uma resistência. Quando você mente, você tá brigando com você. E aí... Coça o nariz. Olha para baixo, na hora. Pisca, você não para os pés, porque você está se violando. Olha como as coisas são interessantes. Maiara, as palmas das mãos, como elas falam, né? Quando a gente fala com a palma para cima, a gente está pedindo alguma coisa. Ninguém ora assim, Pai Nosso que estás no céu. É sempre a palma da mão para cima. Mas na hora de dar um esporro, chega, gente, chega, parou. A gente faz isso instintivamente. E o dedo em riste, ele é muito agressivo. Isso numa palestra, principalmente numa câmera assim, num enquadramento mais fechado. Tudo isso é técnica. Onde a gente aprendeu isso? Na pancada, na tentativa e erro. E é isso que eu levo para executivos, para especialistas em comunicação e marketing. São pessoas que têm grandes... Quem não tem grande exposição hoje? Todo mundo tem algum tipo de exposição. Só que vai na raça, vai no peito e na raça. E a ideia é falar, olha, tem técnica aí por trás, tem um caminho. Posso falar porque eu tô feliz? Porque eu tava falando mal do meu curso de oratória filosófica aqui, mas tem uma parte didática que ela entrega, e eu copiei tudo e botei no celular. Essa parte que você falou da entonação, eu tenho aqui 3. Vai hoje a cavalo à cidade com seu filho? Vai à cidade a cavalo com seu filho hoje? É a mesma coisa, entendeu? Tô falando, aí tem aqui. Vai hoje à cidade a cavalo com seu filho? Tu tá falando a mesma coisa de formas totalmente diferentes. Cara, muito maneiro essa parada, maluco. Comunicação. Muito maneiro. Eu sou muito suspeito para falar. Eu acho comunicação o grande ativo do profissional do futuro. O Fórum Econômico Mundial diz que as habilidades do profissional do futuro, se é que a gente pode falar de futuro, se o futuro já não é hoje, sim, uma das habilidades é a comunicação. Você tem resolução de problemas e o que dizem é que o profissional do futuro vai ser contratado pelas habilidades técnicas e ele vai ser alavancado pelas suas habilidades de comunicação, que são essencialmente socioemocionais. Como eu me comunico com o outro, como eu tenho a habilidade da oratória e da escutatória. A gente não quer mais escutar o outro. A gente quer falar muito. Coisa que inventaram no mundo nos últimos tempos, sabe o que foi? Velocidade 2 do WhatsApp. Horrível. A gente está tão acelerado que a gente quer acelerar o tempo. É muito doido. E se a gente entra nesse espiral, a gente não se dá conta da ansiedade que isso vai gerando. Porra, chega ao fim essa mensagem. Mas é muito doido. Me dói. Chato. Eu gosto que você seja claro e objetivo. Tempo é a única coisa que não compra. A pessoa pode falar assim,
Vinícius, eu gostaria de te convidar para ir no meu podcast. Agora para a pessoa, então, Vinícius, eu tenho um podcast, ele já tem um montão de tempo. O cara vai falando. Seja objetivo, fala logo. Eu já digo, não. Ou tá, vou pensar. Ou mando o material para me avaliar. Mas aí eu vou de encontro ao que tá falando, porque o poder de convencimento, para você convencer alguém... Eu falei de poder de convencimento, eu dei um exemplo prático assim, entendeu? Tá bom, então, prático. Já que você falou de convencimento é ligado à persuasão. Quem falou pela primeira vez do tripé ou do pilar da persuasão foi um cara que faleceu 300 anos antes de Cristo, Aristóteles. Ele falava sobre ethos, que é a figura de autoridade. Por que eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto? Ele falava de logos, quais são os números e pesquisas que fundamentam a minha fala. E ele falava de patos, que está ligado à emoção, paixão. A fala persuasiva, se eu quero te convencer de alguma coisa, eu tenho que combinar esses elementos. Eu tenho que ter autoridade para falar sobre isso, com números que fundamentam e patos e emoção. Como usar a emoção como uma ferramenta lícita, ética, para convencer o outro daquilo que eu estou vendendo, pensando, oferecendo. A gente lê um livro agora, eu comecei a ler, é óbvio que ele terminou de ler, começou depois e terminou antes de mim, 90 chamado segundos. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele pega um pouquinho, assim, ele é mais objetivo. Ele faz um Mas apanhado. ele pega como fazer amigos, influenciar pessoas. Tem muita... Só que é maior. Só que ele é bem didático para te ensinar. Bem prático. Prático, várias formas de comunicação. Palestras curtas, palestras longas, falar para uma pessoa, falar para algumas pessoas. E é o seguinte, e se você não tem estrutura e conhecimento, o cansaço, lembra que você falou do cérebro pouco oxigenado? E a tensão te colocam num modo que os americanos chamam de flight or fight. Ou eu vou daqui, ou eu enfrento. Comunicação não é isso. Isso é muito instintivo. Comunicação é oportunidade. Mas eu falo, vai dar merda. Então eu entro no modo segurança. Eu fico duro. Eu estou ali pronto para fugir ou para enfrentar. Não é disso. O cara vai entrar no palco, tá suando, taquicárdico, tá desesperado. Calma, cara. Sai do modo flight or fight. Entra no modo que o Daniel Kahneman tem um livro chamado Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Sai do modo jacaré, que é instintivo e rápido, vai para o modo juiz, que é mais lento e mais racional. Entenda a oportunidade, sempre ciente de que para subir ali eu tenho ethos. Ninguém vai falar de futebol, se não é do mundo da bola. Claro. E eu tenho que ter estudado. Nós brasileiros não estudamos. O Steve Jobs, quando ele fazia as apresentações dele, ele ensaiava 20, 30 vezes uma apresentação de 1 hora e 20, com a mesma roupa, com a mesma luz, com o mesmo público, com o mesmo PowerPoint. Quantas vezes a gente ensina? Eu já sei disso. É quando a gente baixa a guarda que a gente toma nocaute na ponta do queixo. E você consegue mudar esse estado aí, ó, pela respiração. Tem gente que medita. Eu medito todo dia. Eu faço o seguinte, para mim, é o meu mantra. Isso aí. Qual o seu... Como é que fala? Eu falo, meu mantra, tem gente que fala, conte até 5. Eu tenho várias coisas. Eu tenho 10 passos que eu faço antes de uma apresentação. 10, sempre 10. Eu sempre chego muito antes. Muito antes. Eu gosto de sentir a plateia em silêncio. Eu gosto de ouvir o som das cadeiras. Depois eu vou testar os equipamentos, um por um, projetor, o som. Eu levo sempre muitos backups da minha apresentação, pelo menos 5. 2 laptops, um na nuvem, um no pendrive e um no HD externo. Depois eu vou fazendo passo a passo. Um pouquinho antes da apresentação, eu vou conhecer as pessoas e identificar nomes. Fernandão, Maiara, Anselmo. Então, na hora da apresentação, é uma maneira de me comunicar para ter todo... Não gosto de olhares divagando. Eu gosto de ter todo mundo entendendo o que eu estou falando. Eu tenho todo o meu ritual. Um pouquinho antes eu paro e aí eu vou calmo, tranquilo, calmo. É o meu ritual. Deixo baixar o meu coração, porque eu preciso ter muita clareza do que eu estou falando. Todo dia eu estou ao vivo para 35 mil pessoas. Quando abro o microfone, são 35 mil pessoas ouvindo aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho, inclusive, de ruim, que eu tenho que me policiar. Eu tenho 55, faço agora em julho.
Eu sou geração Trapalhões. Eu tenho a misoginia, o preconceito em mim. Em mim. Tem saudade dessa época. Eu fui criado com não uma mesinha de cabeceira ao lado da cama, ao lado de um criado mudo. É isso aí. Todos fomos criados. Eu assim. preciso de um letramento. E eu me esforço para me evoluir no tempo, para vencer coisas de uma sociedade que é misógina, que é preconceituosa. E que esse preconceito foi colocado em nós como sendo coisa legal. Nós sacaneávamos o preto, o dependente químico, o viado, o nordestino. Isso era Trapalhões. Trapalhões. Um programa hoje desse no ar daria prisão para todo mundo. E que bom que daria. É sinal de que a sociedade evoluiu. Nós estamos na fase do mimimi. Nós precisávamos sair daquela coisa estagnada, velha, arcaica e criminosa para encontrar um equilíbrio. Passamos de vez em quando do ponto, algumas pessoas dizem, vamos encontrar o equilíbrio, mas é um caminho de evolução. E enquanto eu estou nesse caminho, a minha arquitetura de frases ao vivo tem que ser muito bem feita. Não é para não cometer um deslize, um erro gramatical, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É não passar no microfone aquilo que a gente tem de pior por formação, por uma sociedade que está em formação e que está em crescimento. Até porque não é quem você é, né? Não. É por isso. Cara, eu podia ficar aqui até amanhã, Mayara. Eu não quero ir embora, não. Maera, desculpa Teve do aula tempo de tomado. oratório. Porra, eu tive aula de oratório. Dá até pra tu revisar, você vai fazer o curso mesmo agora. Eu vou fazer porque eu quero ser testado na bucha lá, com um monte de gente me olhando. Mas, essa é a história. Quando você lida com oratória, e mesmo no mercado executivo, com grandes CEOs, VPs, há uma questão que as pessoas não colocam, que é a questão do afeto. De entender a jornada de comunicação de cada um. O media training antigo era lastreado, e eu nunca o fiz assim. Várias reuniões, várias pessoas reunidas no ambiente, no encontro. Entrava uma pessoa com o microfone, eu colocava o microfone à boca de alguém com perguntas sensíveis para as quais a pessoa não estava preparada e você não sabia qual era a relação de um ambiente psicologicamente tóxico numa empresa, humilhava alguém na frente de um par, na frente de um... Não é assim. Muitas vezes eu faço o quê? One-on-one. É gravação 1 a 1, vamos revisar 1 a 1, dentro da sua jornada de comunicação. Trauma não é elemento de aprendizagem. Por isso que muita gente em curso de oratória que eu faço, fala, olha, eu vim aqui, eu só não quero que aconteça de novo, porque já aconteceu comigo. Eu falei, o que foi? Eu fui procurar um curso de oratória porque eu tinha medo de falar em público. E na primeira aula, vem você, sobe! Não é para isso. Não é para isso. Cada pessoa tem o seu momento, tem a sua jornada, e eu tenho que ter muita sensibilidade para ler o momento de cada um. Para ler e fazer uma progressão lenta, baseada em técnica, né? Baseada em ciência. Do contrário, é achismo e trauma. Isso é maneiro. Legal. Até porque eu vejo uma necessidade, não só em mim, mas em tanta gente que trabalha na TV falando de esporte, em se comunicar melhor, em falar melhor com as pessoas. Sim. Qual foi o convidado aqui que teve falando num estudo de Harvard, falando que o profissional do futuro, uma das principais qualidades dele vai ser ciclo de relacionamento e a maneira como ele se comunica com as pessoas. Tem um... Cara, isso foi eu acho aqui, que sempre foi assim. Né? Isso mas falou, assim. ele falou disso mais de uma vez durante o episódio. Foi recente agora. Foi recente? Não sei, será que foi o presidente do Flamengo, candidato? Foi. Fechou, MGM. É, porque ele foi lá em Harvard. Foi ele. Maurício Gomes Matos. Isso aí. Gomes de Matos. E a capacidade também de você resolver problemas com soluções que não existem, ter criatividade, mas a comunicação é essencial. E o que eu digo é o seguinte, embora estejamos num ambiente de muita informalidade, eu sei exatamente o que eu estou falando, porque nós estamos num grande Big Brother. Sim. Qualquer fala nossa, fragmentada aqui, e não por dolo, por alguém que fragmentou um pedaço do nosso raciocínio, na cultura do cancelamento, pode ser extremamente deletério, pode ser extremamente prejudicial para todo mundo. Comunicação é ter clareza. E mesmo tendo clareza, a gente patina
de vez em quando. Eu na rádio tenho que tomar muito cuidado, não é com menos, que eu nunca falei menos na minha vida. A primeira vez foi aqui. Mas eu tenho algumas palavras que, por exemplo, vasectomania vai sair um dia. Porque eu tinha um técnico. Que Mas eu falo direto. Não, eu nunca falei na minha vida. Fala direto, sabe o que tu fala direto? Resisto. Cara, a minha namorada é delegada de falar. polícia. E ela é minuciosa com português. Eu sou muito com português, muito. Eu sou um psicopata com essa história. Mas eu tinha um técnico E ela na olha minha assim equipe. pra mim, menos. Não. Eu tinha Você vai repetir isso de novo. Obrigado. Eu tinha um técnico na equipe também. que falava muito errado. E nós tínhamos um dicionário. E esse dicionário que eu criei se voltou contra mim. Tem o alienígena. E tem o vasectomania. Então, quando eu vou falar essas palavras, eu penso muito Pra não antes errar. de falar. Mas ela tá lá no teu subconsciente. Então lá. Não pode, se você tomar um vinho, um pouquinho, dá uma relaxada, entra. Que aí você baixa a tua guarda. Tu sabe que é o menos da metade direto. Uma coisa que as pessoas erram muito é quando elas usam um dos que. Anselmo é um dos que foram ao cinema. Anselmo é um dos que foram. O sujeito da oração, Anselmo é um dos que foram. Não é isso? As pessoas usam um singular. Dos que foram ao cinema, vírgula, Anselmo é um. Isso. Por isso o verbo é no plural. Só que isso é um grau de exigência, assim, comigo mesmo, muito grande. Eu procuro não passar isso para os outros, porque o meu filho, quando está falando comigo, ele fica também se policiando muito, porque sabe que eu estou aqui. Eu estou atento. Mas Por favor, me corrija se tu estiver falando merda. é o seguinte, sempre que faltar algum entrevistado, eu volto com o maior prazer, com o maior carinho, porque é muito legal falar de comunicação e poder dividir o outro lado do balcão que as pessoas não conhecem. Não, a gente tá amarrado.